Sejam bem-vindos à live A Importância do Teste de Estresse. Meu nome é Edilene Vasconcelos, do INF-FEBRABAN, e serei a moderadora do chat, juntamente com o professor Fernando Iglesias. Portanto, participem, enviando suas dúvidas, que serão comentadas no decorrer da live. E para darmos o início, convido o nosso diretor executivo de Sustentabilidade e Cidadania Financeira, Relacionamento com o Consumidor e Autorregulação da FEBRABAN, Amaury Oliva. Amaury, boa noite, seja bem-vindo. Obrigado, Edilene. Boa noite a todos e a todas que estão nos acompanhando hoje, em nome do INF-FEBRABAN. Quero agradecer a presença de cada um de vocês. Bom, a aceleração das transformações digitais e o contexto dessa pandemia que todos nós estamos vivendo, todos têm sentido que tem trazido uma série de desafios para todos nós indistintamente. E um deles é certamente a importância e a necessidade de refletir sobre cenários em como lidar com situações de crise. A live de hoje promove essa reflexão sobre um valioso instrumento utilizado pelas instituições financeiras, em especial em contextos de crise, que é o teste de estresse, que tem como objetivo prever condições adversas hipotéticas para assegurar o bom funcionamento das instituições e a solidez, claro, do sistema financeiro nacional. Então, durante situações de crise, gestores, analistas, supervisores, enfim, todas aquelas funções primordiais dentro da instituição, utilizam esses testes de estresse como uma forma bem-sucedida, como uma ferramenta para fornecer informações sobre capitalização bancária, sua resiliência a crises severas e também para implementar medidas para suprir possíveis deficiências quando necessários, claro. Então a live de hoje foi organizada em parceria com nossos professores Ricardo Kovacs e Fernando Iglesias, meu querido amigo aqui da FEBRABAN, e construída com um grupo de convidados altamente conceituados e experientes no mercado. Então, deixo aqui meu agradecimento a cada um por compartilhar as experiências pessoais e profissionais na noite de hoje. Então, um agradecimento especial à Adriana Dupita, economista da Bloomberg Economics, Alexandre Cinzato, que é diretor de gestão de riscos e administração de crédito do Banco ABC Brasil, meu amigo Fernando Iglesias, aqui da FEBRABAN, especialista em mercado financeiro, Gilneu Vivian, chefe do Departamento de Monitoramento do Sistema Financeiro do DESIG, do Banco Central do Brasil. Meu caro José Berenga, que é o CEO do Banco XP, membro do Conselho da FEBRABAN, Fumbio, Fundação Bienal, teve também uma grande contribuição aqui no nosso Conselho de Autorregulação. Também agradecer Lúcio Anacleto, especialista em banking, seguros e previdência na KPMG, membro também do FRM, Global Steering Committee, e também ao nosso querido professor Ricardo Kovacs, que é professor aqui no INF-FEBRABAN, também do Moody's Analytics e da BBC. Enfim, estamos hoje com os melhores especialistas no assunto. Não vou me prolongar, quero reiterar o compromisso do INF-FEBRABAN com o aprendizado dos profissionais de mercado e convidar todos também para que participem do curso que estamos promovendo no fim desse mês, também sobre esse tema, a importância do teste de estresse nas instituições. Então, vamos ouvir os especialistas. Muito obrigado pela atenção de todos vocês e um excelente evento para todos nós. Já passo para o nosso caro professor Ricardo Kovacs, que vai iniciar a live de hoje. Obrigado. Vamos em frente. Um abraço a todos. Boa noite a todos. Meu nome é Ricardo, tenho longa experiência executiva no setor financeiro e de ratings de crédito, e agradeço ao INF pela oportunidade de reunir esse time top de especialistas e executivos, para a gente discutir a importância do teste de estresse à luz dos aprendizados com as crises anteriores e algumas vezes superados, inclusive por fatores surpresa, como foi o advento da pandemia no ano passado. Então, junto com o professor Fernando Iglesias, desenvolvemos essa trilha de conhecimento, que começou com um artigo publicado recentemente na plataforma do INF. Agora, essa live de hoje e seguirá, então, como já antecipado pelo Amaury, com esse curso no final desse mês sobre o tema de teste de estresse. Então, Fernando, contigo agora. Ok, olá a todos. Meu nome é Fernando Iglesias. Também possuo uma certa experiência no mercado, como a do Ricardo, no mercado financeiro, com mais de 40
anos dedicados, principalmente na gestão de riscos. Eu aceitei o convite que o Ricardo me fez algum tempo atrás para montar ou desenvolver essa trilha de stress test. Fiquei muito satisfeito com isso, porque eu acho que é um tema robusto, árido ao mesmo tempo, que acho que não tem muita divulgação, vamos dizer assim, nem no mercado local, nem no mercado internacional, tá? Como o Ricardo mencionou, essa trilha vai culminar com o curso que vai ser desenvolvido, podemos dizer assim, pelo INFE e pela FEBRABAN no final do mês, tá? Esta live, em particular, a gente construiu em conjunto, o Ricardo e eu, em conjunto com o INFE, para que seja uma live leve e objetiva, tentando, assim, balancear um pouco a aridez e a robustez do tema em si, tá? O que a gente fez? A gente convidou profissionais de mercado cujas atividades são muito afetadas por esse tema, no seu dia a dia. Tema esse que se destaca em relevância em instituições financeiras, no regulador Bacen ou mesmo em consultorias de grande porte, tá? Assim, dessa forma, a gente convidou um CEO, um representante da área econômica, um representante da área de gestão de riscos, um representante de uma grande companhia de consultoria e um representante do Banco Central, do regulador, para compartilhar com a gente, com todos nós, as suas experiências e o seu convívio, mais do que experiências, o seu convívio, de fato, para, de novo, ser alguma coisa leve com esse tema tão árido. A gente espera que, dessa forma, realmente a gente tenha uma divisão de como eu vou dizer, de temas importantes relacionados ao assunto principal do stress test, que vai ser útil para todo mundo que está ouvindo e, inclusive, participando da live como apresentadores. Volto a você, Ricardo, para dar início às apresentações. Obrigado, Fernando. Para discutir sobre as reflexões mais recentes e as atualidades macroeconômicas, vamos pedir a reconhecida economista da Bloomberg para Brasil e Argentina, Adriana Dupita, né? Com quem tivemos, né, o privilégio de trabalhar por bastante tempo juntos, né, Fernando? E que comente um pouco conosco as suas próprias experiências, as perspectivas, a sua visão especificamente sobre o futuro e sobre a ótica do papel, precisamente, do economista na construção desse teste de stress. A ideia não é fazer um teste de stress efetivamente aqui, a ideia é compartilhar essa experiência pela qual todos nós passamos e resulta tão interessante. Então, por favor, Adriana, fique à vontade. Bom, olá para todo mundo. Muito obrigada pelo convite, mas eu preciso fazer uma correção. O prazer e a honra de ter trabalhado com o Ricardo e com o Fernando foi inteiramente minha, né? Então, fico muito feliz de cruzar com eles aqui nessa nova oportunidade. Antes de me apresentar, eu só queria checar se todo mundo está conseguindo ver a minha tela. Tá tudo direitinho, né? Bom, então, meu nome é Adriana Dupita, eu sou economista da Bloomberg hoje em dia para Brasil e Argentina, né? Mas eu estou no mercado, eu sou economista de formação, graduação e mestrado, uma graduação na USP, mestrado na London School of Economics, e eu estou trabalhando no mercado em análise macroeconômica desde 1996. É muito age revealing, mas é um fato, é a verdade, né? E nesses 25 anos de carreira, eu passei por várias instituições, duas consultorias importantes, a Rosenberg e a LCA, pelo menos duas grandes instituições multinacionais bancárias, né, associadas à FEBRABAN, o Citibank e o Santander, e hoje eu estou na Bloomberg Economics, que eu não sei se todo mundo conhece, tenho certeza que todo mundo conhece a Bloomberg, né?
onipresente no mercado, como fornecedora de dados, como fornecedora de notícias também, mas a gente também tem na Bloomberg um braço de análise, de inteligência, no qual é onde me insiro, em que a gente é economista e que vocês podem, todos os clientes do terminal podem acessar, né? Então, eu estou lá cobrindo Brasil e Argentina, vai ser um prazer conversar com quem quiser depois falar sobre cenário macroeconômico no Brasil. Mas a minha missão hoje é falar como nesses anos de experiência que eu tenho, como que foi lidar com o teste de estresse, como é que é feito, né? O lado do economista, como é que isso funciona? E principalmente nas instituições financeiras onde eu trabalhei, isso foi parte do meu papel, né? Sempre se pede ao departamento macroeconômico que forneça os insumos para que se possa rodar os testes de estresse, né? A gente, então, é o fornecedor do primeiro dos insumos, é o primeiro passo no processo inteiro da estruturação do teste de estresse. Nesses 25 anos, foram 25 anos bastante agitados, né? Teve bastante estresse, então eu posso dizer para vocês que a minha carreira é um testemunho do quanto que a gente pode ter de variabilidade nas variáveis econômicas, que são as mais importantes para o cenário, para os resultados dos bancos. Então, vou colocar aqui 3 das variáveis que mais perguntam para economista. Quanto vai ser o PIB, quanto vai ser o juro, quanto vai ser o câmbio, né? Acho que são as perguntas que eu mais ouço, até dormindo, nessa minha vida de economista. Dá uma olhada no que aconteceu com a variação do PIB ao longo desses últimos 25 anos. A gente teve momentos em que houve uma queda de até 4% no PIB, foi o momento da pandemia, mas também foi o momento da crise de 2015, 2016, quando a gente teve 2 anos seguidos, e aí é bom a gente lembrar que a gente está falando da crise mais profunda e prolongada desse último século do Brasil, né? Então, são eventos muito específicos, mas também teve anos em que a economia cresceu 7,5%, né? Então teve muita variabilidade, entre menos 4% e 7,5% tem uma oscilação bastante grande. Mas outras variáveis, mais de mercado, também flutuaram bastante, um pouco em conjunção com isso, né? A gente teve, quando eu comecei a trabalhar, lá em 1996, nem era Selic, né? Já era real, menos mal, mas quando eu comecei, a gente tinha TBC e TBAN, né? Mas desde que a Selic foi criada lá introduzida como ferramenta de política monetária lá em 99, a gente viu essa Selic de 45% até 2%, né? E com muita oscilação no meio do caminho. E algumas delas previsíveis, outras muito mais rápidas do que se previa, tanto para cima quanto para baixo. E a taxa de câmbio, então, nem se fala. Quando a gente fala do real, a gente está falando da moeda mais volátil do mundo, né? E isso daí não é uma coisa só do momento atual, isso daí é uma realidade e que reflete vários fatores, várias questões da realidade macroeconômica brasileira, enfim, inclusive o fato de que a gente ser um país emergente muito líquido, né? Pois bem, né? Quando você vai fazer um cenário macroeconômico, eu gosto sempre de lembrar que tem aquela piada que diz que o Brasil tem 210 milhões de técnicos de futebol e 210 milhões de economistas, né? Porque é verdade, todo mundo acha que sabe fazer cenário econômico. Mas a grande verdade é que a gente passa um grande tempo na escola para aprender uma série de ferramentas. E além do tempo de escola, eu preciso dizer para vocês que o tempo do banco escolar é muito importante, mas o tempo da cadeira, né, do economista que trabalha no mercado também informa demais. A experiência é super importante na hora da gente desenhar cenários de estresse, porque a gente leva em consideração teoria econômica, que é uma coisa que as pessoas acham que é óbvia, mas não é. Não tem nada de óbvia. É ela que vai informar a relação de causalidade, a direção de causalidade entre o que acontece se tiver um choque, por exemplo, uma crise hídrica, né? O que isso vai acontecer? Isso é um choque exógeno sobre o PIB, o que acontece com os juros, como é que é o mecanismo de transmissão, por exemplo, para crédito e assim vai. Então, tem toda uma teoria econômica que não para de evoluir e que, portanto, você precisa de alguém que tenha experiência de ter olhado isso no passado, mas também esteja bastante atualizado em relação aos desenvolvimentos mais recentes. Existe uma questão de metodologia em desenhar cenário, não é tão óbvio quanto parece também. A gente precisa partir do princípio de tentar identificar quais são as variáveis importantes, qual é o modelo que a gente acha que está em funcionamento, que melhor explica as relações, enfim, qual variável você isola na hora de desenhar um cenário de estresse.
Então, também tem um aspecto metodológico importante. Uma vez essas duas partes da caixinha resolvidas, a gente usa, os economistas usam ferramentas estatísticas, e aí mais especificamente a econometria, para tentar estimar o grau de resposta de uma variável em relação a outra. Então, o que acontece com os juros se de repente tiver uma queda na oferta de energia elétrica? E assim vai. E isso daí a gente consegue, olhando para o passado, para poder estimar o que houve de resposta de uma variável a outra, e às vezes usa modelos mais sofisticados ou menos sofisticados, mas vai sempre usar essa análise com uma abordagem estatística. Para olhar para o futuro, às vezes não basta só olhar para o passado, né? O passado não informa o suficiente, embora no Brasil até o passado seja imprevisível, como já disse Pedro Malan, né? Mas quando a gente vai olhar para o futuro, a gente também precisa, principalmente em países emergentes, como é o caso do Brasil, também está bem informado em relação não só às notícias do noticiário político, mas também um pouco de teoria de ciência política. Então, para além da caixa de ferramenta tradicional do economista, o que a gente vem descobrindo é que também precisa ter uma visão muito bem informada e muito bem formada sobre como funciona, por exemplo, um processo de impeachment, ou como são os condicionantes da evolução de popularidade de um presidente, ou como é que é a lógica de reeleição, e como que isso pode se refletir, por exemplo, em aprovação de reformas, ou ceder à força de lobby, por exemplo. Então, também tem um espaço da ciência política. Ultimamente até meteorologia, né? Como agora a gente está falando sobre Laninha, sobre a questão da crise hídrica no Brasil, então a gente obviamente não estuda meteorologia, mas um bom economista também vai se informar sobre isso para poder incorporar nos cenários, principalmente quando isso é um fator de risco num determinado momento, e isso também a gente pode imaginar, né, mais do que meteorologia, também para cenários de mais longo prazo, levar em consideração questões de sustentabilidade ambiental, né? Lá na Bloomberg Economics, a gente recentemente fez um estudo sobre o impacto de mudanças climáticas no PIB dos países, né? Está lá disponível para todo mundo ver. E, como mostrou o ano de 2020, até de epidemiologia a gente precisa manjar um pouquinho, né? Se bem que eu faço aqui o disclaimer. O economista precisa ouvir o epidemiologista e não o contrário, tá? Projeção de vacinação e projeção de epidemia feita por economista não é legal. O legal é a gente ouvir a projeção dos outros para poder ver o impacto disso na economia. Tem modelos, como eu disse, tem ferramentas mais simples, você pode fazer isso. Você ainda vai precisar de tudo isso para fazer um cenário de estresse que atenda pelo nome, né? Que mereça o nome. Você pode fazer isso de um jeito mais simples, e aí a gente, por exemplo, pode imaginar choques de um desvio padrão numa variável, como que as outras variáveis respondem baseadas nas relações históricas, que a gente chama por econometria, ou tem jeitos que são super fancy, né? Então, por exemplo, eu aproveito aqui para fazer um pouco da propaganda de uma ferramenta que a gente acabou de lançar no terminal da Bloomberg, que é baseado no trabalho da Bloomberg Economics, que é essa parte onde eu me insiro, e que para as principais economias, né, Estados Unidos, Europa e Inglaterra, permite ao usuário do terminal brincar de cenário de estresse, no sentido de jogar tentar estimar o que acontece se expectativa de inflação subir meio ponto percentual nos Estados Unidos, se preço de barril de petróleo subir $20 e assim vai. E aí o que eu queria mostrar para vocês é que nessa tela que vocês conseguem acessar no terminal digitando choque sem ser Go, vocês vão conseguir colocar um monte de choques diferentes acontecendo ao mesmo tempo e aí conseguir estimar o impacto sobre essas economias, dessas que são avançadas, né? O que acontece no nível de PIB, no crescimento do PIB, na inflação e na própria política monetária. Adriana, por que não tem um desse para o Brasil? Porque, como eu disse, no Brasil até o passado é incerto, é bem mais complicado você fazer uma estimativa, as relações são mais instáveis, por isso que não dá para fazer uma coisa tão sofisticada para o Brasil, mas para as outras economias já é possível fazer. Agora, tudo isso, né, esse ferramental que o economista tem, ajuda muito, e
Sem ele, seria muito pior. Mas a grande verdade é que economista não está isento de erro, aliás, né? Como gostam de brincar, né? O meteorologista existe para fazer não, ao contrário, o economista existe para fazer o meteorologista parecer que acerta muito, né? Mas é verdade, o economista também erra bastante. Só que pelo menos o nosso erro, ele está consistente, ele está numa direção informada, e é melhor você olhar para um cenário desenhado de maneira consistente, porque ele vai te ajudar a testar de verdade o impacto de uma crise sobre as variáveis relevantes para o seu negócio, certo? Porque se você simplesmente faz isso chutando que dá para subir simultaneamente o juro, se subir, dá para simultaneamente cair o juro e cair o câmbio, por exemplo, talvez você esteja ignorando alguma relação que você devia estar levando em consideração, né? O que eu queria concluir aqui dizendo é que, assim, teste de estresse é necessário e ele tem que ser levado a sério, né? A minha experiência desses 25 anos mostra que a cada ano eu vejo mais gente levando a sério, dedicando mais tempo a fazer esses testes, passando eles por tendo muito mais clareza de como eles devem ser feitos, né? E levando mais a sério os resultados, e isso é muito bom. Mas, de qualquer maneira, deixo aqui os meus bizus sobre como eu acho que isso daí deveria ser feito. Começo dizendo e insistindo que a construção do cenário macroeconômico, que é o passo 1 do processo do teste de estresse, é uma tarefa eminentemente técnica, então não dá para brincar de fazer isso numa planilha qualquer, com base numa opinião ou num palpite que você tem. Deixa isso para os profissionais. Delega essa tarefa a uma equipe de economistas ou de estatísticos, mas de preferência também com economistas, que levem em consideração todas essas variáveis que eu falei para vocês, né? Pode ser uma equipe própria, pode ser uma consultoria, isso daí não é o mais importante. O mais importante é você ter uma equipe que saiba fazer isso para poder desenhar um cenário de maneira consistente. Mas atenção para os conflitos de interesse. E isso também é uma grande vantagem de você ter economistas dedicados a isso, porque se você simplesmente deixa o pessoal que vai fazer o cenário para o stress test ser a turma que também que responde à área de negócios do banco, por exemplo, existe todo um incentivo do mundo para se pensar em cenários otimistas, por exemplo, para crescimento. Então tem conflito de interesse. Por outro lado, se você deixa só na área do pessoal de risco, também ninguém pensa que existem riscos positivos. Então, é uma coisa que merece você pensar direitinho para quem que está, na mão de quem que ficou a tarefa. Outra coisa, o fato de eu ter falado que precisa ficar na mão de quem entende não quer dizer que as outras áreas do banco não tenham um papel no processo, elas têm sim. Cabe às áreas de negócio do banco e a área que está fazendo o teste de estresse informar aos formuladores das hipóteses do cenário macroeconômico quais são as suas principais preocupações. Adriana, eu estou preocupada que tenha um impeachment. Isso é uma preocupação. Adriana, estou com muito medo de que a mudança climática no ano que vem já comece a ter efeitos mais drásticos. Isso é uma preocupação. E mais importante ainda do que selecionar qual é o risco que você está querendo mensurar, né, que você quer focar, eu diria que é deixar bastante claro quais são as variáveis que são importantes para o seu negócio, né? Então, no caso de banco, é óbvio que PIB é importante, desemprego é importante, juro é importante, câmbio é importante, inflação é importante, mas é sempre bom vocês deixarem claro qual delas é mais importante, para que tenha bastante foco nisso, e também, de repente, tem alguma outra variável que o economista não vai pensar de cabeça e que vocês podem salientar. Agora, interagir não é enfiar o dedo no cenário, certo? O nome bonito para enfiar o dedo no cenário é fazer observações ad hoc, né? Mas o nome técnico, né, disso na vida real é fazer a dedada no cenário. Não adianta chegar, como eu já passei pela minha vida, né, numa experiência alguns anos atrás, em que eu formulei o cenário, né, eu era responsável por fazer isso, formulei o cenário, foi e voltou várias vezes, e quando passou por validação de economistas com doutorado no MIT, em Harvard, quando chegou na mesa da pessoa para quem eu devia entregar, a pessoa volta para mim e fala: Adriana, eu acho que esse seu cenário não está muito consistente, eu acho que o juro nunca vai chegar nesse patamar, e assim vai. Aí, meu filho, não é cenário de estresse, né? Use a informação de quem está te dando a melhor informação possível, né?
O cenário de estresse, e acho que esse é o meu comentário final, ele existe, né? E eu tenho certeza que isso vai ser explorado mais para frente. Ele existe para levar ações, ele não existe para confortar corações. E isso é importante, né? Porque ele nunca, jamais deveria ser uma conta de chegada. A gente sabe que na prática tem gente que faz sim cenário de estresse em que as hipóteses macroeconômicas são estressadas o suficiente só até o ponto em que elas não geram risco de quebra de banco, por exemplo, né? Mas isso é o teste de estresse que não serve para nada. Então, encare o fato de que sim, vai ter algumas questões drásticas que vão exigir ações e essas ações podem ter custos. Eu não estou dizendo que se você tiver um cenário macroeconômico de estresse, que no teste de estresse te leve a pensar que, então eu não posso emprestar nada, porque agora, né, isso é um custo gigantesco para o seu negócio, não quer dizer que você, então, deveria considerar esse como o cenário mais provável. Não estou falando nada disso, mas você tem que saber que esse risco existe para que você tenha ações desenhadas para tomar caso eles se materializem. E lembrar sempre que cenário de estresse não é a prova de erros, mas se você não tiver a sua chance de ter erro na condução do negócio é muito maior, né? E erros que podem custar, inclusive, a sustentabilidade do negócio nos anos à frente. Com isso, eu agradeço o espaço que o Ricardo e o Fernando me deram. Desejo a todo mundo muito boa sorte e espero que todo mundo se conscientize aí da importância. Bom, acho que quem está nessa live já sabe que é importante, mas que entenda que o processo inteiro precisa ser blindado para que ele seja um processo que, de fato, resulte no que é a função dele. Obrigada. Muito obrigado, Adriana. Você tocou num ponto nevrálgico do stress e estresse, né? Não apenas na sua área, mas em todas as áreas de atuação desse exercício costuma haver intromissões, vamos dizer assim. Isso realmente não faz bem para o resultado final do exercício. Foi bom você ter destacado isso. A gente agradece a sua participação. Adriana. Obrigada. Bom, gente, dando sequência à nossa live, para mim é uma honra apresentar o melhor executivo com quem eu já trabalhei. Ele é um craque, um expoente do nosso mercado financeiro. Foram 9 anos sob a liderança do José Berenguer na Febraban, como presidente do Conselho de Administração da CD. Ele sempre esteve pronto a ouvir e a colaborar, e a gente aprendeu muito com ele durante quase 2 mãos, né? De convivência junto. Eu diria que ele foi muito gentil em aceitar o nosso convite para participar dessa live, porque a gente sabe muito bem como a agenda dele é bastante complicada e concorrida. Assim, a gente gostaria de ouvir as considerações do José Berenguer, presidente do Banco XP, sobre stress test. Obrigado, Berenguer. Obrigado, Fernando. Ricardo, boa noite a todos. Um prazer estar aqui com vocês. Primeiro, vamos fazer um stress test aqui nos comentários do Fernando, vamos dar um desconto de 50%. Está sendo generoso demais. Eu é que aprendi muito com ele. A CD foi uma coisa que nós criamos na crise de 2008, 2009 e que é padrão, copiada hoje no mundo. Foi a primeira central de exposição de derivativos para evitar com que a gente tivesse aquele problema de crise de derivativo com as empresas, né? Hoje os bancos têm essa ferramenta na mão e conseguem enxergar o que as empresas têm de risco dos derivativos. E o Fernando foi quem pilotou esse negócio, eu tive a honra de trabalhar com ele. Mas quando a gente pensa em estresse, por que eu fiz essa introdução falando em 2008 e 2009? Aquilo foi um cenário de estresse. E contrapartes que deixaram de cumprir com as suas obrigações, como a Lehman, uma confusão generalizada, vários boatos e ações de bancos derretendo, e esse foi um evento, além de vários outros que nós passamos na nossa carreira, nós aqui, o Ricardo e o Fernando, somos talvez os mais velhos, e que demonstram que essa análise e a disciplina de se estabelecer cenários de estresse são super importantes, né? A gente acha que isso nunca vai acontecer, a gente acha que as coisas sempre têm uma certa razoabilidade, mas infelizmente elas acontecem e a gente tem que estar preparado para que quando isso acontecer, a gente ter os mecanismos para proteger as instituições que a gente trabalha. Podem ser fundos, podem ser bancos, podem ser corretoras, enfim.
qualquer empresa do setor financeiro. O que eu posso dizer para vocês é que esses exercícios me ajudaram muito. Óbvio que isso se tornou mais frequente depois das crises recentes, especialmente a crise de 2008, 2009, mas bancos estrangeiros onde eu trabalhei antes disso já faziam essas análises, já faziam essas simulações. E hoje é um exercício que é feito pelas empresas financeiras de forma ativa, seja porque elas querem fazer, ou seja porque o regulador exige e o regulador vem e fiscaliza a aderência, a qualidade desse exercício que é feito. Eu posso citar para vocês alguns casos onde esses cenários foram atingidos, né? O que parecia impossível se tornou possível. Crise da dívida externa na década de 80, Plano Collor, crise do México, crise da Ásia, crise da Rússia, desvalorização cambial aqui no Brasil em 99, crise da internet no começo dos anos 2000, 2008 a Lehman e os outros problemas que nós tivemos no mercado. Mais recentemente, a gente teve ano passado, o mês de março, que foi também um cenário que ninguém tinha imaginando ou não imaginava que aconteceria. E, de novo, o que todos esses cenários têm de comum é que eles furam os padrões estatísticos. Eles furam a normalidade e, se a gente não estiver preparado para lidar com ele, a gente capota. O que quebra uma instituição financeira é liquidez e risco mal gerido. E o trabalho de gestão de risco, sem dúvida, envolve não só o risco diário, o risco de carteiras, mas também esses cenários de estresse. Eu peguei o finalzinho da Adriana, onde ela mencionou a importância da segregação de funções. Cenário de estresse não é trader que faz, não é diretor de tesouraria, é a área de risco de forma segregada e autônoma, porque senão vem um número para realmente nada impedir a tomada de posição, e para o trader é fácil, se ele tiver 100% errado, ele levanta e vai embora, o banco fica, e o banco quebrado pode ficar como um cadáver, como foi o caso da Lehman em 2008. E nesses cenários, a razoabilidade, a plausibilidade das coisas desaparece, e aí as coisas ficam completamente descontroladas e você já não sabe mais se o que você tem realmente tem valor. Você imaginava que eu tinha opções de compra, eu comprei call options, opções de compra na Lehman, viraram pó, e estavam dentro do dinheiro. Então eu achava que eu estava protegido de um risco que não estava mais. Então, assim, essas coisas, de novo, acontecem e a gente tem que estar preparada para elas de forma disciplinada, tá? E o que parece um exercício distante da nossa realidade, ele infelizmente se materializa. Eu várias vezes fui confrontado com cenários de estresse e dei risada internamente, obviamente, para não fazer um papelão ou não desrespeitar os meus colegas. Isso aí nunca vai acontecer, e queimei minha língua N vezes. Então, tem que respeitar, tem que ser bem feito, tem que ser colocado em prática para que o sistema continue funcionando e a gente salve as nossas organizações. Mesma coisa com o stop loss. Eu me lembro uma vez que eu fui trabalhar no Banco BBA com o antigo Dr. Fernão, que tinha sido o fundador, né, antes de ele vender para o Itaú, e a gente implementou um stop loss na tesouraria, né? Aí ele falou, mas para que isso? Eu falei, Dr. Fernão, 99% das vezes eu vou estopar a posição e vai ter sido errado, eu vou ter rasgado dinheiro. Mas 1% das vezes que eu não estopar, eu quebro o banco. E naquela época a gente fazia posições enormes, não havia restrição de risco de mercado, o regulador não prestava atenção nisso, enfim, a gente podia sim quebrar o banco, né? A última coisa que eu queria deixar como reflexão para vocês é que os cenários de estresse enfim, de cauda, que a gente chama, que parecem impossíveis, eles vão se tornar cada vez mais possíveis. Por quê? Porque nos últimos anos o regulador tem insistido na diminuição de risco de mercado ou da capacidade de absorção de risco de mercado por parte dos bancos e das instituições financeiras. Como é que ele faz isso? Ele demanda mais capital. Ele cria regras, como tem nos Estados Unidos, Dodd-Frank, que acabam limitando a capacidade do sistema a tomar risco. O que acontece? O VaR, que é a medida de risco normalizado de mercado, que é uma sistemática amplamente utilizada,
Hoje é em torno de 15 a 20%, tem estudos que mostram de 15 a 20% do que ele era há 15 anos atrás. Se a gente botar a inflação, então, em dólar, esse número, esse corte é ainda maior. O que isso significa? A poupança cresceu, os fundos cresceram, e se um fundo hoje tem uma posição para vender, ele vai ligar no banco A, o banco A vai comprar um lote dessa posição e imediatamente ele vai sair vendendo essa mesma posição porque ele não tem a capacidade de absorção. E isso acontece no sistema como um todo, em bancos brasileiros, bancos europeus, bancos americanos. Os reguladores globalmente não querem risco de mercado ou penalizam o risco de mercado nas instituições financeiras. E isso significa o seguinte: o sistema não tem capacidade de absorção de risco, ou seja, se tem um resgate ou uma volatilidade como a gente teve no mês de março, ela tende a ser ampliada por essa não capacidade de absorção por parte dos agentes. E mais um agravante: o sistema de cálculo de VaR é um sistema que leva em consideração as últimas observações estatísticas. Então, alguns cálculos eles valorizam as últimas observações estatísticas, chamada alisamento estatístico. Ele dá mais importância para as últimas observações e aí diminui o limite do trader ou da mesa. Portanto, ele acaba sendo forçado a liquidar posições no momento que os clientes também estão liquidando. Então, assim, o que a gente assistiu em março do ano passado, sem dúvida, um quadro surpreendente, a pandemia estourou na frente de todo mundo, mas eu tenho certeza que se a capacidade de absorção de risco no mercado fosse o que era há 15 anos atrás, a gente não tinha assistido tanta volatilidade. Daí a importância da gente estar com muita disciplina montando os cenários de estresse, acompanhando isso e colocando em prática, para que quando aparece a gente saiba o que fazer. É que nem treinamento de incêndio, né? Quando a gente faz uma chateação. Eu lá no outro banco que eu estava, no JP Morgan, eu descia 15 andares, né? Chato. E em banco americano, o Ricardo e o Fernando trabalharam, não tem brincadeira, você não fica sentado, vai ter problema com compliance, vai parar lá em Nova York, então tinha que descer. E a gente achava aquilo uma chateação. Mas quando acontece um incêndio, você precisa saber o que você tem que fazer. E é a mesma coisa, o teste de estresse serve para isso, serve para cenário, e serve para que a gente saiba que botões apertar e como conduzir a organização caso isso aconteça. Eu vou parar por aqui, eu acho que eu ressaltei aqui a importância. É uma satisfação estar com vocês. Eu queria agradecer pessoalmente o Fernando pela gentileza das suas palavras e por me convidar para participar desse treinamento. Obrigado, Berenguer. Obrigado por suas palavras, obrigado pela apresentação. Bastante rica, bastante relacionada à visão de um CEO que, aliás, dá a devida importância a esse tão importante exercício que os bancos obrigatoriamente, mas não deveria ser obrigatório, né? Mas sim, por iniciativa própria, deveriam estar sempre realizando. Fica à vontade, porque eu sei dos seus compromissos, de como a sua agenda é congestionada. Fica à vontade, a gente só tem a agradecer por sua participação tão rica. Obrigado, Fernando. Só para vocês saberem, eu me juntei à XP há um ano, né? E meu dia tem 15, 14 horas de trabalho todo dia. Eu sempre trabalhei bastante, Fernando também, Ricardo também, mas aqui é muito intenso. E eu estou me reinventando aqui, aprendendo tecnologia, aprendendo um monte de coisa. Eu tenho uma reunião que começou agora às 7h30, então eu vou deixar vocês, mas sem mais uma vez sem deixar de registrar o meu muito obrigado e dizer para vocês que foi uma honra poder participar desse curso. Uma participação breve, pequena, mas espero que vocês todos sejam muito felizes profissionalmente, como nós aqui, os mais antigos, fomos nas nossas carreiras bancárias ou financeiras. Boa noite, gente. Obrigado. Boa noite. Tudo de bom. Tudo de bom. Gente, dando continuidade e retomando a agenda original, na sequência, eu queria agradecer já de antemão ao Alexandre Senzato por aceitar o nosso convite para participar desta live. O Alexandre, como a Mauri já destacou, ele é diretor de gestão de riscos e administração de crédito no Banco ABC Brasil, tem profundo conhecimento sobre o tema e ele é sobremaneira atuante na montagem dos testes de estresse no banco onde ele atua. O objetivo da palestra dele, da apresentação rápida, como de todos, é dividir com a gente a atuação da área dele de gestão de riscos de um banco internacional, como é a característica, né, e a forma de atuação do ABC,
na montagem, vamos dizer assim, de um teste de estresse. E também dividir com a gente uma peculiaridade de um banco árabe, vamos dizer assim, dividir a experiência que possa ter tido, que imagino que foi intensa até, que foi decorrente de um evento extremo que foi a primavera árabe nos anos de 2010, né? Nos anos não, no ano de 2010. Então, Alexandre, se você puder compartilhar esses pontos com a gente agradece bastante. Fica à vontade para fazer as suas considerações, tá? Claro, boa noite aí a todos. Gostaria de agradecer aí ao INF, ao professor Fernando Inglês, ao professor Ricardo Covos pelo convite, pela oportunidade de estar aqui hoje, né, participando deste evento. É um assunto tão rico e tão relevante para a gestão de riscos e para a condição dos negócios das instituições. A gente acompanhou agora tanto as palavras do Beren como as palavras da Adriana do Pita, claramente aí demonstrando a importância desse tema e a importância de ter realmente aí uma atenção e uma seriedade em relação a isso, né? O teste de estresse é claramente aí uma ferramenta muito importante, muito útil para a gestão dos diferentes tipos de riscos, né, que as instituições financeiras são submetidas, e independentemente dos aspectos regulatórios, né, ou do que é necessário mesmo, requerido pelas instituições, e também independente aí do porte da instituição, do modelo de negócios, a realização do teste de estresse é sempre um exercício muito rico, né, porque como foi mencionado, a gente vê reflexões e debates internos muito importantes sobre o que pode dar errado e quais são as situações aí que devem ser consideradas e, principal, talvez, aí, qual que é o potencial impacto se houver aí a materialização aí de um cenário adverso, né? Então, esse processo e os resultados obtidos auxiliam muito nas definições aí de limites para exposições aí que as instituições devem ter em diferentes classes de risco e também nas decisões de utilização desses limites, né? Então, acho que de forma, num aspecto mais prático, a gente vê no dia a dia, assim, diferentes testes de estresse que são realizados pelas instituições, tanto alguns que são mais recorrentes e alguns que são não recorrentes, vamos dizer assim, alguns que têm maior frequência, alguns que têm menor frequência, porque depende muito aí tanto do perfil da carteira e da classe de risco que se deseja avaliar, né? Então, como exemplo aí, testes de estresse para risco de mercado e para risco de liquidez, normalmente são feitos diariamente, né? Porque a gente tem preços e exposições que podem apresentar variações importantes, né? De um dia para o outro, ou mesmo no intraday. E para a carteira de crédito, aí, usualmente, a gente vê exercícios mensais de estresse, que normalmente são suficientes, mas, claro, às vezes você tem exercícios específicos, porque surgem, né, notícias ou preocupações específicas, né, como foi mencionado pela Adriana, e um exemplo aí desse tipo de incerteza por exemplo, agora a gente está tendo essa situação aí da falta de chuvas, né, e o aumento do preço de energia decorrente disso. Então, isso leva as instituições e a gente aqui a fazer, né, uma análise do que pode ser o impacto dessa situação, que tipo de ação, de mitigação que pode ser tomada. Então, esses potenciais impactos, né, para esses cenários é importante serem sempre analisados. Tem alguns exercícios que são mais amplos, né, que envolvem várias áreas do banco, e como foi comentado realmente na apresentação da Adriana, a gente conta com o suporte do Departamento Econômico, que sugere os cenários aí dentro de uma narrativa que é prospectiva, né, colocando um cenário bem severo, vamos dizer assim, para indicadores macroeconômicos, para preços de ativos, e a gente traduz isso, né, dentro da instituição em perdas financeiras e avalia qual que é o impacto aí no resultado e no capital do banco. Então, aqui eu acho que vale a pena mencionar, acho que é algo que foi comentado aí, tanto na apresentação da Adriana como no comentário do Berenguer, essa questão da experiência de quem está envolvido nesse teste de estresse, né, já ter participado em diferentes crises e cenários, porque ao mesmo tempo que
cada crise nunca é igual a outra, a gente vê oscilações, experiência, né, de ter visto essas oscilações bruscas de preços, as reações de mercados, diferentes crises que podem acontecer em um outro setor e como que isso em cadeia pode gerar impactos, isso aí realmente incentiva a utilização dos cenários severos aí nos testes, né? A Adriana levantou essa questão do conflito de interesses e isso passa muito por esse aspecto de usar cenários realmente severos, né? E essa questão de olhar de forma prospectiva é realmente, aí, acho que uma combinação, né, de utilizar os eventos históricos, olhar esses outliers do passado e ajudar a ver como que isso agrega na visão prospectiva, né? Um aspecto que acho que é importante também na experiência em relação a refletir sobre cenários de estresse é a consideração dos riscos idiosincráticos, né, ou seja, específicos aí de cada instituição, né? O que a gente observa ao longo dos anos é que as diferentes instituições, elas passam por eventos de estresse que são particulares, né, em que o que acontece, o desenrolar aí, as ações que podem ser tomadas, elas são muito diferentes de um evento sistêmico, né, ou de um evento que impacta todas as instituições do sistema. Então, nesse tema do risco idiosincrático, acho que é interessante aí cada gestor de risco dentro da sua instituição pensar, né, qual que é a sua situação, por exemplo, em relação a risco de contágio e risco de reputação. No caso de bancos que fazem parte de conglomerados maiores, que têm atuação em diferentes setores econômicos, por exemplo, faz sentido avaliar que tipo de cenário que poderia acontecer, ou mesmo do ponto de vista de risco de estratégia, né? A gente, eventualmente, uma instituição que tem um foco em um produto muito específico, que seja um pouco mais monoproduto, avaliar um cenário, por exemplo, de uma mudança de regulamentação ou um posicionamento aí de concorrência mais agressivo, que pode ter algum impacto mais severo, né? Então, acho que no dia a dia e de forma prática, aí o que eu acho que seria legal mencionar do ponto de vista, talvez, de obstáculos mesmo, né, ou de dificuldades, acho que a gente, como qualquer processo de simulação, a gente tem que superar muitas vezes a qualidade dos dados, né, que estão sendo utilizados, limitações de sistemas que, nesse processo também de simulação, podem ser enfrentados. Tem essa questão de, em testes mais amplos, mobilizar diferentes áreas, né, e diferentes colegas de outras áreas, que a gente sabe que em paralelo estão com o seu dia a dia acontecendo e tem as suas demandas. E eu destacaria também esse aspecto que já foi falado, de que os cenários utilizados têm que ser severos mesmo, né? Senão o exercício vai perder a razão de ser, e acho que é normal durante esses debates e discussões essa questão de quão realista é esse severo ou não, muitas vezes com alguns tendo uma postura um pouco mais otimista, achando que aquele cenário está severo demais, e cabe aí, acho que a área de gestão de risco sempre colocar que os cenários severos, eles acontecem, né, como foi muito destacado aqui. E eu acho que do ponto de vista de benefícios que os testes trazem para as instituições, que são vários, né, sem ser exaustivo aqui, mas os principais aqui que eu acho que seria importante mencionar, é que realmente o cenário de estresse, o teste de estresse, ele mitiga muito, né, o viés de a gente extrapolar o passado para o futuro, né, os dados históricos para o futuro. Esses testes de estresse, eles incentivam muito uma gestão de risco proativa, forward-looking, realmente, incentiva a instituição a antecipar essas situações, o que eu acredito que acaba reforçando muito a cultura de risco da instituição, do ponto de vista de awareness mesmo, né, e consciência sobre os riscos. E aí, até um ponto que o Fernando colocou, que eu tenho uma experiência pessoal interessante, que é o aspecto de confiança do mercado, né? Então, eu fui responsável por muitos anos aqui pela área de relações com investidores do banco e vi diferentes situações, algumas situações que foram específicas do banco, algumas situações que eram mais sistêmicas mesmo, né, de eventos aí mais macroeconômicos, mas o que eu observei é que a disponibilidade interna dessas informações e dos resultados desses testes, eles facilitam muito a comunicação, né? Então, seja a comunicação com o regulador, seja a comunicação com investidores, acionistas, clientes,
concorrentes, agências de rating, enfim, tem uma série de stakeholders que nos momentos de estresse, eles buscam respostas, e quando a instituição quando a gente tem esses testes realizados e quando a gente tem condições de transmitir confiança para esses interlocutores, isso facilita muito e claro, né, garante uma certa tranquilidade, uma confiança do mercado em relação à instituição. Então, acho que esses são os principais aspectos do lado positivo. Um ponto aí, talvez, importante, como foi mencionado, eu acho que você tem que ter o teste para ter ações em cima desses resultados dos testes, né? E aí eu diria assim que ele é útil não apenas para você avaliar o impacto e preparar a instituição para uma ação de contingência ou uma remediação, mas também para prevenção. Então, prevenção, por exemplo, a partir de um resultado de um teste, a gente pode decidir rever um determinado limite de concentração setorial, do ponto de vista de risco de crédito, por exemplo, ou um limite para exposição a risco de mercado, ou reforçar, estabelecer políticas para reforçar a diversificação na parte de funding e liquidez. Enfim, então tem uma série aí de conceitos e metodologias que envolvem esses processos do teste de estresse, que eu vejo aí que vão ser abordados, né, de forma bem técnica mesmo no curso que o INF está promovendo, e que além de atenderem às demandas regulatórias, na prática mesmo dão muito suporte aí no dia a dia da gestão e são essenciais aí para o profissional de gestão de riscos, para todos os profissionais que estão envolvidos aí nesse contexto. Excelente, Alexandre. Muito bom, muito bom. Eu gostei muito da questão idiosincrática, eu acho que isso aí é muito bom. E essa questão, principalmente, do esforço nas correções. Efetivamente, o teste de stress é isso, né? Ou seja, você se preparar sabendo que se não fizer nada, tudo aponta naquele sentido. E você se ajustar. Excelente, muito bom, Alexandre. Muito obrigado pelas contribuições. Queria apresentar agora, pedir para o sócio líder do Financial Risk, reconhecida empresa de consultoria internacional KPMG, em Brasil, no caso específico, o Lúcio Anacleto. O Lúcio Anacleto, então, é o sócio líder de Financial Risk, e tratar dois assuntos fundamentais, Lúcio, se você estiver de acordo. Um, que já foi mencionado, mas que é muito relevante, principalmente esse risco de cauda, né, do risco de mercado, né, seja shortfall risk, outras características do risco de cauda que vem assolando precisamente esse risco, né? E com o impacto da pandemia, né? O que surge de mudança, né? Seja no dia a dia das operações de risco de mercado, né? Câmbio, preços, juros e tudo mais, eventualmente até do regulatório, embora o Guilherme também vai abordar essa questão do regulatório. E ainda, se for possível, Lúcio, falar sobre o risco de crédito, né? Ao analisar cenários de stress, tem um debate muito grande, precisamente, sobre essa questão de concentração de contrapartes, grupos homogêneos de riscos e impactos. O Alexandre falava sobre o valor da diversificação e tudo mais, né? Então, esses aspectos de dados macroeconômicos para o cálculo de perdas esperadas de crédito, né? Nesse sentido, né? Então, qual foi a experiência desses últimos anos, passando pela pandemia, inflação e tudo mais, e no cenário global com maior inestabilidade? Fique à vontade, Anacleto. Obrigado, Ricardo. Inicio parabenizando aos organizadores do evento aí, ao INF, à FEBRABAN, você, ao professor Fernando, pela organização e desenvolvimento do curso de teste de estresse, o Stress Testing. Provavelmente eu costumo falar stress testing, certamente será um sucesso e contribuirá muito para o nosso mercado. Para poder contribuir aqui e responder, eu inicio dizendo, Ricardo, que para obter a efetividade no stress testing é fundamental estruturar um processo de stress testing, né? O Alexandre passou por vários pontos aí, mencionou muito bem. E como todo processo, ele tem que ser estruturado e organizado, então ele deve ser lógico, ter as interdependências, ter início, meio e fim, né? E minimamente, para mim, eu visualizo que um processo de estruturado e organizado de stress testing, ele deveria ter, no mínimo, aí penso que umas 7, 8 subprocessos ou etapas, né? Ele tem que partir de um bom planejamento, né? Ele tem que ter um modelo de governança para poder ser rotineiro e poder ter a sua efetividade. Ele tem que ter uma estrutura
de captura e tratamento de dados, né? Tem a parte tecnológica, né? Então, o motor de cálculo e as ferramentas que suportam o teste. Tem que ter políticas e procedimentos, né, formalizadas, difundidas entre os principais envolvidos. Tem que ter pessoas, obviamente, né, pessoas capacitadas e treinadas para executar, para julgar e utilizar os testes de estresse. Tem que ter um processo de reporting e comunicação, né, tanto interno como para todas as pessoas envolvidas e para quem necessário. E, por último, não tão menos importante, também citado, a utilização na gestão, né? Seja por estratégia de posição, RED, contingência de liquidez, PCN, contágio, limite, aí tem uma série de formas de se utilizar testes de estresse, né? Então, pensando nessa estrutura de processo, né, tendo ela em mente, eu comento algumas situações que eu tenho observado aí de risco de crédito e risco de mercado, né? Então, por exemplo, na captura e tratamento qualitativo dos dados, né? É bastante óbvio, né? Dados ruins, resultados ruins, né? Então, utilizar testes de estresse em risco de crédito demanda uma atenção em carteiras pulverizadas, né? Então, quando existe, por exemplo, uma característica conhecida nessa carteira, né, e a gente trata apenas a variável conhecida, isso pode não ter um resultado bom. Então, vou dar um exemplo alta renda, né? Então, quando se trata de apenas de clientes alta renda, você pode ocultar outros riscos, né? Você pode ocultar a concentração setorial, você pode ocultar uma geografia, alguma característica específica, tipo de produto, rating. Então, no stress testing, é muito importante analisar o que a gente chama de grupos homogêneos de risco e dar tratamentos distintos para esses grupos homogêneos de riscos para uma carteira que aparentemente pode parecer uniforme. Outra etapa do processo extremamente relevante é políticas e procedimentos. Eu ia citar algumas aqui, aí eu lembrei que não citaram políticas e procedimentos. Daí eu vou utilizar os eventos extremos ou raros aí que pode gerar os profundos impactos profundo impacto numa exposição concentrada, principalmente numa posição concentrada, né? Essas exposições elas precisam ser quantificadas num processo de stress test, né? E não necessariamente aguardar a ocorrência de um evento raro para levar à revisão da política de gerenciamento do risco por parte da instituição, né? O que normalmente a gente tem visto é que a revisão da política de gerenciamento de risco só ocorre após a ocorrência do evento raro, ou do evento extremo, né? E mais ou menos também o que a gente observa dos movimentos de atualização regulatória, né? Então, um bom exemplo, eu gostei do termo usado pelo Berenguer, né? O efeito dominó, ou a verdadeira crise que a gente viu no sistema financeiro em 2008, né? Onde a gente observou esses efeitos nos anos subsequentes, atualização da política de gerenciamento de riscos e atualização ou movimento de atualização regulatória, né? Um tópico que está sempre em debate é hedging das carteiras, né? Então, no meu entendimento, as políticas de gerenciamento de risco devem considerar critérios consistentes para hedging, né? Análise de cenários estressados para tomar decisão. Então, incorporar políticas de hedging em uma estrutura, qual seja o risco que pretende se proteger, é necessário definir e aplicar de forma consistente essa estratégia, né? A estratégia e o objetivo de cada estrutura de hedging, né? Então, análise de cenários, considerando stress tests, são fundamentais, né? Que acho que a Adriana explorou bem isso, né? A determinação quantitativa precisa partir de uma avaliação de múltiplos cenários, né? Para uma dada exposição, uma vez que, pensando, né, a instituição não é obrigada a proteger 100% dos riscos, né? Ou seja, isso vai depender do apetite de risco da instituição. Se ela quiser fazer uma estratégia de um intervalo de 60 a 80 para um determinado fator de risco, por alguma razão específica e não 100%, está dentro da estratégia do apetite de risco. Então, analisar cenários estressados pode definir o rumo da estratégia de hedge, assim como também determinar o objetivo de cada designação dentro dessa estratégia determinada. Então, assim,
reitero, política de gerenciamento de riscos é extremamente relevante e fundamental. É um guide que direciona ações em momentos instáveis ou de pânico. E na perspectiva regulatória, né, pensando na crise de 2008, 2009, né, houve um intenso debate de cenários, né, sobre análise de cenários, né. Um dos resultados aí que a gente teve foi a norma da IFRS 9, né, 2014, que passou a abordar o conceito de perda de crédito esperada e análise de cenários com incorporação de dados macroeconômicos e visão forward-looking, né? Então, ou seja, com a IFRS 9, o mercado espera observar um aumento de instrumentos financeiros mensurados a valor justo e espera também um aumento das provisões para a recuperação dos ativos financeiros, né? Para blindar a instituição, o mercado, né, de forma consistente, quando a norma é aplicada. Então, nesse sentido, a análise de cenários para a composição do modelo é uma etapa bastante importante e fundamental, né? Pensando nesses efeitos para a atualidade, né? Se antes a gente observou um grande movimento normativo regulatório e a corrida pela atualização das políticas de gerenciamento de risco após a crise de 2009, a gente observou algo bastante semelhante ou similar, né? Ocorreu agora com a pandemia 19, né? Que levou aí os reguladores e supervisores de mercado a iniciarem programas de ação para a manutenção da resiliência de capital, né? Para blindar as instituições, né? Então, a gente viu ações aí de supervisores como o EBA, o IASB, o ICB. Essas ações foram muito importantes, né? E a gente observou também uma elevação bastante significativa nas provisões de risco de crédito no ano fiscal 2020, se você compara com 2019, né? A gente fez um levantamento aqui, tem um levantamento aqui da KPMG Internacional, numa amostra de 9 grandes bancos, pegando Europa e Reino Unido. A carga total de provisão de risco de crédito nesses bancos, de forma combinada, aumentou 110%, né? Mais que dobrou, extremamente relevante, né? Então, a gente está observando um avanço na sofisticação das ferramentas de monitoramento de riscos, né? Que incluem análise de cenários e stress testing, com o objetivo de blindagem das instituições. E assim como a gente observou também em 2009, agora a gente observa também um movimento e um debate em torno das políticas de gerenciamento de risco, em especial para as exposições de risco de mercado, né? Obviamente por conta aí principalmente dos efeitos do câmbio que houveram, né? Um outro ponto que eu gostaria de comentar do processo, rapidamente, são pessoas, né, que é fundamental no processo de stress testing. Aqui eu estou tentando fugir um pouquinho, Ricardo, para cobrir outros pontos que não dos meus colegas aqui, palestrantes, amigos palestrantes, né? Então, pessoas é fundamental. Eu vejo que ainda existe um gap, tenho observado um gap de qualificação dos profissionais no mercado, mesmo agora nessa década de vasta abundância de informação e com muitos recursos tecnológicos e de inovação disponíveis, né? Porque, só lembrando, né, quem interpreta então, quem escreve as políticas são as pessoas, quem julga e toma as decisões são as pessoas. Então, o capability aí, o conhecimento e a capacidade de julgamento, dentre outros skills, são extremamente relevantes para a eficiência e eficácia de um processo de stress testing, né? Eu tenho aqui, recente, 5 vagas de posições de cargos de liderança na business unit que eu coordeno dentro da KPMG, 4 meses depois que eu consegui chegar num shortlist para algumas dessas posições, para identificar profissionais qualificados, né? O que significa também que é uma grande oportunidade para quem está iniciando, né, a carreira na área, né? Então, acho que é bastante importante também ver sobre esse prisma, né? Sobre a KPMG, acho que é importante dizer também, a gente tem assessorado aí, e volto a dizer da importância de stress testing, né? Os nossos clientes em desenhar, implementar, revisar, mensurar, validar os processos de gerenciamento de riscos, né? Aí inclui
stress testing, as políticas, sistemas, governança, automatização, né? Normalmente a gente presta esse tipo de serviço com o objetivo ou de compliance regulatório, eficiência e eficácia de processo, para ele ser mais automatizado, ter menos erros, ser mais rápido, etc. Ou atender a solicitação da casa matriz, ou atender conforto, para dar conforto aos acionistas. Esses normalmente são as principais razões que a gente tem ajudado os nossos clientes. A gente conta com uma estrutura bastante robusta, com diversos perfis e especializações. Hoje a gente tem mais de 200 especialistas em gestão de riscos, e também a gente tem aí à disposição do nosso público muitas publicações, podcasts, links, vídeos e diversos materiais de temas locais e internacionais relacionados ao mercado financeiro que pode ajudar muito o nosso público aqui. Eu tentei reduzir um pouco para não dar overlap aqui com os nossos colegas, Ricardo. Volto com você. Obrigado, Anacleto. Obrigado, Anacleto. Obrigado, Fernando. Lúcio, prefiro chamá-lo de Lúcio. Gostei muito da sua apresentação, em particular quando você focou no processo, né? Na verdade, o exercício de stress test é um enorme processo, é um processo que envolve a instituição como um todo, né? Abraça a instituição como um todo. Esse destaque valeu bastante. Outro destaque é mostrar para o ouvinte ou para o participante que nem toda instituição consegue, vamos dizer assim, desenvolver esse processo por conta própria. Então, ele precisa do apoio de uma consultoria de renome de vocês para ajudá-los nessa construção. Agradeço muito por seus inputs, viu? Legal, obrigado, Fernando. Ok, gente, vamos passar agora para a nossa última palestra. Na sequência, eu vou passar a palavra ao Gineu Vivan, que é o chefe do Departamento de Monitoramento do Sistema DESIG do Banco Central, a quem, de antemão, a gente agradece por ter aceitado o nosso convite de participar dessa live. O Gineu convive com o teste de estresse desde 1999, né, no Bacen, né, Gineu? Você é da nossa geração. Ele tem uma grande experiência na avaliação dos resultados dos stress tests das instituições sobre regulação do Banco Central, bem como na elaboração dos stress tests do próprio Banco Central, olhando o mercado como um todo, né? A gente gostaria de ouvir do Gineu, o que o Banco Central faz com os resultados desses stress tests, quais as atividades que ele desenvolve, como que isso ajuda, esse exercício ajuda o Banco Central a desenvolver novas normativas com o objetivo de manter o sistema sólido e protegido, né? Além disso, Gineu, seria interessante dividir com a gente alguns aspectos novos que estão em análise para desenvolvimento de novas normativas relacionadas com temas, ou melhor dizendo, com eventos extremos, como seria, por exemplo, o caso do clima. Se você puder dividir informações sobre esses dois pontos principais e outros que você achar conveniente, fique à vontade. Ok, obrigado. Bom, quem agradece o convite sou eu, né? Eu acho que é uma ótima oportunidade para debater um tema que me é tão relevante, né? Bom, também gostaria de esclarecer que eu falo em meu nome, não é em nome do banco, né? Então, qualquer erro ou omissão de minha culpa, né? Como disse, você já comentou, e o Berengue citou alguma das crises, né? Eu estou nessa atividade desde 99 e parei de contar a crise quando chegou acima de 10, né? Eu já não tinha mais condições de saber a numeração de tudo isso, né? Dito isso, os testes de estresse são uma ferramenta nova, não são uma ferramenta nova para supervisão. Embora, no começo, quando eu falava sobre isso, ninguém entendia muito bem do que se tratava, né? Desde 2002, a gente divulga os resultados dos testes de estresse no relatório de estabilidade financeira, né? Fomos um dos primeiros bancos centrais do mundo a fazer isso, né? E, em geral, a gente pensa em testes de
testes de estresse como algo ligado a capital, né? Mas como foi ressaltado aqui já pelo Alexandre e pela Anacleto, ela é uma ferramenta extremamente maleável, né? Que ajuda a entender o que está acontecendo e comunicar os resultados em vários riscos e áreas do banco, né? Até 2008, esse assunto era mais uma boa prática do que uma regra a ser seguida pelos bancos. Após 2008, passou a ser não só uma ferramenta para avaliar a instituição, mas vários países utilizaram isso como forma de avaliar a qualidade do capital dos bancos e solicitar um adicional de capital para o caso. No Brasil, a gente não exige explicitamente a adição de capital para testes de estresse. Para os bancos que fazem o que a gente chama de ICAP, os resultados dos testes de estresse entram no plano de capital dos bancos, onde os bancos têm de demonstrar como terão capital para enfrentar os vários cenários desenhados. O uso do teste de estresse de supervisão iniciaram uma visão que eu vou chamar aqui de micro, onde a preocupação era de como uma instituição seria afetada por um determinado cenário de estresse. Ao passar do tempo, também nós incluímos uma visão macro, ou seja, como é que o sistema financeiro como um todo seria afetado. Pois existem outros efeitos, como o que chamamos de contágio, que pode ser entre instituições, entre mercados, de forma direta e indireta, com efeitos de primeira ou de segunda ordem, todos esses que o supervisor também deve estar preocupado. Assim, uma visão sistêmica é a evolução necessária ao processo de testes de estresse. Ao longo desses anos, muita coisa mudou, principalmente na compreensão da importância do uso da ferramenta. As mudanças metodológicas que ocorreram ao longo do tempo tornam os resultados mais precisos. Mas o que importa mesmo, como já foi dito aqui pela Anacleto, é o uso ou como os resultados são utilizados, né? Ou seja, como é que funciona a governança do processo, né? Eles devem fazer parte da política de gestão de risco do banco. Os testes de estresse, eles não são feitos para o regulador ou para o supervisor. Eles são feitos para proteger a instituição de eventos extremos. E é disso que trata a resolução 4557, que é a famosa GIR, né? Que eu recomendo a leitura para todos que queiram trabalhar na área. Falando em recomendações, uma coisa que eu acho muito importante é entender, como acho que a Adriana falou, que provavelmente esses cenários nunca vão ser realizados. Então, a pergunta central é para que serve tudo isso, né? Eles servem para estar preparados, servem para estimular as pessoas a entender como o negócio funciona, como que o mercado reage às diferentes situações. Serve para organizar dados, porque dados são essenciais para qualquer tipo de entendimento. Os testes de estresse permitem que a gente entenda, através dos dados, como o negócio funciona. Assim, quando chegar uma crise, as estruturas vão estar prontas para entender a realidade, ajustar as estimativas e antecipar os reais impactos que aquele evento vai trazer. Como falaram aqui, ninguém previu a pandemia, né? Mas o desenvolvimento da cultura interna de gestão de risco e a mensuração das fragilidades da instituição via testes de estresse permitiu que as organizações conseguissem estimar quais seriam os impactos da pandemia e reforçar as estruturas que, porventura, não estivessem adequadas. Os novos desafios dos testes de estresse estão associados ao que estão chamando de testes de estresse para riscos climáticos. Essa é uma fronteira distinta de tudo que fizemos até hoje. Os dados necessários são outros. Até agora, as questões estavam associadas a mensurar risco de crédito, variação de mercado e risco de liquidez. Agora, teremos que entender como é que funciona a exposição a mudanças climáticas. Para entender esse problema, a gente separa o risco em risco de transição e riscos físicos. O risco de transição refere-se à introdução no tempo de regras que penalizem as empresas emissoras de CO2. Ou seja, é necessário avaliar quais são as empresas emissoras de CO2, como as regras afetarão a viabilidade dessas empresas, qual é o compromisso dessas empresas em mudar sua planta poluidora, etc. O risco físico
refere-se a mudanças climáticas que podem afetar a produção da empresa e os empregos e o valor dos ativos. Em geral, está mais associada à posição geográfica. Aqui se fala sobre risco de alagamento, deslizamento, seca, ciclone, elevação do nível do mar. Outra coisa importante é que o horizonte temporal, que a gente está acostumado a discutir de 3 a 5 anos, passam a ser coisas de 30, 50, 100 anos. A grande questão é como é que a gente transforma tudo isso em informação financeira. Informação que possa ser utilizada para a mudança dos planos de negócio dos bancos. A escolha, nesse debate dos testes de estresse, deve-se à flexibilidade da ferramenta que eu comentei. Mas como é que a gente vai realizar testes de estresse de forma a sensibilizar os gestores e os acionistas, ou mesmo a sociedade, para alguma coisa que está tão distante? Que cenário a gente vai utilizar, quais são as metodologias, quais são os dados? Nada disso está claro ainda. Tudo está em discussão. É um debate que está muito no início, ou então, como o pessoal gosta de dizer, ainda está na infância. O Banco Central já colocou em audiência pública as normas que estão em estudo sobre o tema, que incluem o risco climático no conjunto dos riscos a serem avaliados. Mas há muito o que fazer ainda. Mas, de qualquer forma, é uma evolução inevitável para esse processo. Por fim, eu gostaria de falar um pouco sobre transparência. Cada vez mais o mercado cobra informações sobre os resultados dos testes de estresse, à medida que passa a entender melhor o seu uso. Quando recebemos qualquer representante externo, a primeira coisa que perguntam é como estão os resultados dos testes de estresse. Assim, fazer testes de estresse com cenários extremos, mas plausíveis, conectados ao momento e às perguntas corretas, criam credibilidade no processo. Faça com que o mercado entenda e avalie adequadamente o nosso sistema financeiro. Também temos investido em melhorias na nossa comunicação. Quem lê o relatório de estabilidade financeira deve ter percebido isso. De qualquer forma, tem muito a melhorar. Se tiverem alguma sugestão para que a gente melhore o relatório, por favor, é só entrar em contato, que todas serão avaliadas. Era isso que eu tinha preparado para mim. Muito obrigado pelo convite e sucesso no curso. Ricardo? Muito bom. Muito bom, Guilherme. Muito obrigado. Fernando, você queria comentar então sobre o curso? Primeiro que nada, agradecer a todos os participantes, a todos os que nos acompanharam até agora, os nossos convidados, certamente, desde Adriana, o Berenguer na sequência, o Alexandre, o Anacleto e agora o Guineo, também todos com questões pontuais ou mais amplas, muito interessantes, e que a gente realmente agradece muito as contribuições. Nós aprofundaremos todos esses aspectos no nosso curso, previsto para começar no dia 27 de setembro, serão dias alternados, 27 e 28 de setembro, depois deixamos um dia para vocês descansarem, já que o tema é estresse. Então, para que não tenhamos estresse, teremos um dia no intervalo, dia 30 de setembro, e culminando na semana seguinte, no dia 4, no dia 6 de outubro. É uma experiência bem interessante poder compartilhar com vocês e com os colegas esse curso. É realmente importante que vocês entendam que isso é um tema novo, mas não tão novo assim no sentido de que é necessário. E como o Guilherme apontou recentemente, nos ensina a estar preparados, aquela famosa condução defensiva, Eu sei que tenho que frear, eu sei que o sinal vermelho é para parar, eu sei que o sinal verde não é uma obrigação de andar, é uma autorização para poder ir em frente. Então, esse tipo de questões são fundamentais. Agradeço ao Guilherme as reflexões e os colegas que estão aqui presentes. Tivemos algumas perguntas no chat, especificamente sobre questão precisamente da importância das pessoas nesse processo, e novamente ressaltamos que as pessoas são fundamentais, por isso que trouxemos essa iniciativa de construir isso para que a gente pudesse compartilhar com mais pessoas ao longo do tempo, e estamos à disposição. Queria agradecer a cada um de vocês,
e deixar o microfone aberto para as despedidas finais, né? Obrigado a todos. Bom, professor, obrigado a todo mundo, pessoal. Só Obrigado para a todos, finalizar, parabéns gente, pelo evento. queria também agradecer a todos, Juneu, Alexandre, Lúcio, Berenguer e Adriana, que já não estão mais na live. E os temas foram muito bem abordados, eu acho que atingiu plenamente aquilo que a gente pretendia, aquilo que a gente se propôs de ser uma live leve, ao mesmo tempo apontando para temas, assuntos relacionados a stress test bastante oportunos e relevantes. Eu queria, então, além de agradecer muito pela participação de todos vocês, falar um pouco brevemente, sobre o conteúdo do curso que a gente montou. Ele vai ter uma visão muito prática, que é essencial, né? A prática, eu me lembro que o Lúcio mencionou bem a questão de procedimentos, de um processo, e isso tem muito a ver com a praticidade da coisa, né? Do teste de estresse, a implementação de um processo que passa por uma estrutura organizacional até um grupo de trabalho para lidar com esse assunto. Tá? Então, o curso vai ter muitos exercícios e vai ter uma conotação bastante prática, assim como ele vai focar também no desenvolvimento das atividades relacionadas à elaboração de um exercício de stress test decorrente dos procedimentos e práticas, processos estabelecidos na maioria das instituições que lidam muito bem com o assunto. Então, a gente vai estar falando, para colocar isso em detalhes, né, ou em alguns detalhes, em alguns pontos principais, isso vai ser falado em detalhes, vai ser abordado em detalhes durante o curso, temas do tipo governança, desenho do cenário, como mencionou muito bem a Adriana, dos cenários, né, não um cenário só, dos cenários de estresse, a coleta de dados, muito bem lembrado pelo Alexandre, a análise dos impactos, o motor de cálculo também muito bem lembrado pelo Lúcio, os reportes relacionados a esse exercício e a definição de um plano de ação para tratar dos resultados decorrentes desse exercício. Para isso, são os pontos principais, mas obviamente que a gente vai falar sobre vários outros aspectos, inclusive uma história, uma breve história tentando posicionar o stress test nos dias de hoje, desde quando, como também foi mencionado na live, quando começou a ser utilizado, a ser desenvolvido por bancos estrangeiros sem a interveniência, inclusive, de um regulador. Era isso. Não sei se a Edilane quer também fechar a live. Obrigado a todos. Eu agradeço a todos. Edilane. Eu gostaria de agradecer a todos pela presença, aos nossos convidados, pelo tempo dispensado aqui conosco, pelas experiências trocadas. Com certeza agregou muito a todos os nossos convidados aqui também presentes, a nossa plateia, especialmente ao professor Ricardo e ao professor Fernando, que desenvolveram esse curso conosco, e ao INF por nos disponibilizar esse espaço de compartilhamento de conhecimento, que é muito importante. Uma boa noite a todos, obrigada pela presença, até logo. Até breve, até o próximo live. Obrigado. Muito obrigada. Tchau. Até logo. Tchau.